Neste vídeo contarei uma história que irá lhe fazer ter reflexões e aprendizado. Então aproveita e deixa o like e se inscreve. O sábio senhor do ônibus. Ato 1. Daniel era um jovem de 17 anos como qualquer outro, ainda pensando o que faria da vida, faculdade, amizades, carreira profissional, etc. Ele pegava todo dia o mesmo ônibus para ir para a escola. Naquele dia ele pegou o ônibus atrasado, estava com pressa para chegar na sua escola. Ele se sentou na cadeira ao lado de um idoso no fundo do ônibus. Daniel olhava em todo instante seu relógio para ver as horas. Então, o idoso curioso perguntou: "Está com pressa para chegar em algum lugar, jovem?" Daniel respondeu: "É que eu estou atrasado para chegar na escola. Hoje é dia de prova." O idoso deu um leve sorriso, pensou um pouco e disse: Talvez você esteja certo em estar com pressa. É algo importante para você." Daniel disse assim que o senhor tinha acabado de falar. "Claro que é importante. É uma prova que vai definir se eu vou passar de ano ou não." O senhor se manteve em silêncio em sua cadeira. Enquanto isso, Daniel ficava cada vez mais preocupado com o horário. Então ele chamou o senhor que estava sentado ao seu lado e disse: "O bom é que o senhor é aposentado, né? Já não precisa mais se preocupar com escola, decidir o que vai fazer no futuro, carreira, entre outras coisas." O senhor disse: "Nesse momento da vida realmente não tenho mais que me preocupar com provas da escola, Enem, faculdade e essas coisas, pois agora meu foco é na minha família. Estou indo visitar minhas netas, aliás." Daniel disse para o senhor: "Quero chegar nessa idade para poder ter toda essa calma que o senhor tem." Então Daniel se despediu do simpático senhor e desceu do ônibus. No dia seguinte, Daniel pegou o ônibus normalmente. O senhor não estava nesse ônibus nem no dia seguinte. Só uma semana depois, quando Daniel pegou o ônibus do outro horário, que ele pôde rever o senhor novamente. Ele sentou ao seu lado como da primeira vez, deu bom dia. O senhor retribuiu. Daniel perguntou: "O senhor pega ônibus sempre nesse horário?" Então o senhor disse: "Sim, estou indo visitar minhas netas." Daniel dá um leve riso e fala: "O senhor disse isso da última vez." O senhor então diz: "Sim, é que vou visitar minhas netas todos os dias." Daniel fica impressionado. Então o senhor pergunta: "Como foi sua prova, meu jovem?" Daniel diz: "Eu consegui chegar a tempo. Fui muito bem. Acredito que irei passar." O senhor sorri e diz estar feliz por Daniel. Os dias se passaram e Daniel agora sempre pegava ônibus com aquele senhor, mesmo chegando alguns minutos atrasado em sua escola. Em um dia como qualquer outro, Daniel se senta ao lado desse senhor que descobriu que se chamava Augusto. Mas Daniel, que já não tinha mais os avós vivos, o chamava de vô. Augusto mostra para Daniel algumas fotos de suas netas e diz: "Minha missão nesse mundo já não é mais outra, a não ser amar minhas netas e as pessoas." Daniel comenta: "Eu acho que eu ainda tenho muitas missões nesse mundo para cumprir." O senhor ri e responde vendo o rosto de curiosidade de Daniel: "Quando somos jovens, nos cobramos muito para fazer muitas coisas, conquistar riqueza, amizades, um amor. Mas no fim da vida as coisas parecem ser mais simples. Eu não quero mais nada para mim. Eu já fiz tudo o que eu podia, apesar de não ter feito tudo o que queria, até mesmo ter deixando algumas chances passarem. Não fico triste com isso. Na verdade, isso me fez bem." Naquela manhã, Daniel separou uma surpresa para o simpático senhor. E quando Augusto viu, perguntou logo após dar uma analisada na caixa: "Faz tempo que não recebo um presente e não consigo nem imaginar o que seria." Ele abre a caixa e lá dentro havia 2 ursinhos de pelúcia e uma tartaruga de pelúcia. Augusto agradece e Daniel diz: "Os ursinhos são para suas netas e a tartaruga representa o senhor, caso queira brincar com elas. Não escolhi a tartaruga para dizer que o senhor é lento ou algo do tipo, mas porque as tartarugas vivem em cerca de 150 anos, algumas vivem até mais, bem mais. Eu quero que o senhor viva bastante também." Augusto sorriu e disse alegre: "Do que adianta chegar aos 150, 300 ou 1000 sem ter toda aquela energia, né? Na hora que Deus me chamar, eu vou sem reclamar. Contanto que minhas netas vivam bastante, eu morro feliz."
Daniel, surpreso com a resposta, diz: É incrível como eu converso com o Senhor já tem semanas, 2 meses na verdade, e mesmo assim ainda fico surpreso com o que o Senhor fala, vô. Mas se fosse eu, ficaria com muito medo de morrer hoje, por exemplo, até porque eu ainda tenho muita coisa pela frente, assim eu espero. O Senhor olhou no fundo dos olhos de Daniel e disse sobriamente: Jovem, eu não tenho medo de morrer, pois todo dia eu vivo como se fosse o último. Não preciso ter feito grandes conquistas, só passo o meu tempo com as pessoas com que amo. Isso não é o bastante? A vida ideal é viver como se fosse o último dia de nossas vidas, mas esperando que o amanhã venha, pois o amanhã traz novidades, esperança e até algo que não esperamos. Isso nos motiva a viver. Ato 2. Finalmente chegou a hora de Daniel fazer o Enem. Ele passou no curso de seus sonhos. Ele agradeceu muito ao senhor do ônibus. Ele modestamente respondeu: Jovem, se você passou foi por mérito seu. Não tem por que me agradecer. Fico muito feliz de ver que você passou no curso que tanto queria. Foi tão legal quanto esperou que fosse? Daniel responde: Na verdade, eu não fiquei tão feliz assim por passar no curso exatamente. Eu estava louco para contar para o senhor. Se não fosse pelas coisas que o senhor me falou, eu com certeza não teria passado. Augusto perguntou para Daniel: Bem, se você passou no Enem e na escola, para onde você está indo hoje? Daniel responde alegre: Eu vou levar o senhor para passear hoje, por qualquer lugar da cidade. O senhor merece se divertir um pouco. Pode levar suas netas, se quiser. Augusto, pensativo e um tanto surpreso com a fala de Daniel, responde: Talvez essa seja a novidade que esse dia guardava para mim. Daniel levou eles num parque de diversões. As netas de Augusto logicamente ficaram muito animadas. Augusto, entretanto, só as assistia brincar. Daniel pergunta no que ele estava pensando. Ele responde: Estava pensando o que aconteceria se eu pegasse essa montanha-russa, se eu teria um ataque cardíaco, ou só voaria da cadeira, mas tenho certeza que não voltaria dali vivo. Ele ri logo em seguida. Daniel olha como Augusto ficava feliz vendo suas netas brincando e se divertindo. Ele fica feliz com aquilo. Naquele momento, Daniel entendeu como Augusto se sentia, pois para ele, naquele momento, não se interessava tanto de brincar e se divertir e sim, de fazer aquele senhor o mais feliz possível. Passaram alguns anos, Daniel estava se formando na faculdade, e Augusto agora morava na casa de sua nora, pois ele não estava bem de saúde. Suas netas haviam crescido, agora já não brincavam mais com os ursinhos de pelúcia ou bonecas, mas sim com seus celulares. Daniel visitava sempre que podia Augusto, tanto que as suas netas já haviam se acostumado com Daniel ali na casa, até brincavam juntos algumas vezes. No dia da formatura de Daniel, ele queria que Augusto colocasse o anel em seu dedo. Porém, ele estava muito mal de saúde, e encerrando a cerimônia, Daniel iria com seus amigos numa festa de formatura. Porém, recebe uma ligação, e quando vê o nome da pessoa, ele atende depressa. Ele chega o mais rápido possível, mas quando chega, Augusto havia morrido. Suas netas e nora choravam muito. Porém, ela fala algo para Daniel. Ele disse uma coisa para você antes de morrer. No caso, ele escreveu uma carta, pois estava fraco para falar. Ele escreveu uma carta para as minhas filhas também. A carta dizia o seguinte: Jovem Daniel, gostei muito da companhia que tem feito nos últimos anos de minha vida. Você disse que eu fiz uma diferença em você, mas na verdade você fez uma diferença em mim. Pude aproveitar até com mais intensidade do que eu mesmo acreditava que conseguia. Se puder, ajude minha nora e minhas netas nesse momento. Elas com certeza devem estar muito tristes, mas faz parte. Eu também já chorei muito mais do que deveria pelos mortos. Então não o julgo se ficar chorando igual uma criancinha. Quero que viva intensamente cada dia de sua vida. Aproveita tudo que puder, mas não se cobre muito. Você não me deve nada. Não deve nada a ninguém. Aqui me despeço e espero que demore muitos longos anos até vê-lo novamente. Daniel chorava como uma criancinha. Assim como Augusto havia falado,
mas ele teve a convicção que tentaria por tudo cumprir aquilo que Augusto lhe ensinara. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostaram do vídeo, se inscreva para mais vídeos como esse.